Alô, pessoal, Shalom. Mais uma vez estamos juntos e estamos felizes porque tem pessoas nos fazendo algumas perguntas e uma das tais que nós escolhemos para responder a vocês me perguntaram acerca dos profetas. Como eram os profetas em Israel? Bom, nós sabemos que o profeta é aquele homem que tem acesso aos segredos de Deus para o mundo e para os homens. E o seu tempo é marcado de esperança e com fé, né? Ele sempre está preparado a sua consciência em Deus para informar e ser fiel à missão que Deus lhe ordenara. Por exemplo, nós temos aí nas igrejas homens e mulheres que profetizam, que são chamados de profeta. Nós não podemos chamar de profeta porque esses homens e essas mulheres não passaram pelo processo que os profetas bíblicos nos mostram, né? Homens que foram perseguidos, homens que tiveram aflições, homens que foram apedrejados, homens que foram excluídos da presença de autoridades, homens que profetizaram e suas profecias foram rejeitadas por falar a verdade, como, por exemplo, do próprio profeta Jeremias, que foi escarnecido, apanhou, foi lançado em uma cisterna rota. O que nós temos hoje nas igrejas são ofícios proféticos. São homens e mulheres que receberam a incumbência de Deus para proclamar o dito do Senhor, aquilo que Deus tem separado para um povo, para uma comunidade. Então Deus levanta um homem ou uma mulher com ofício profético para ministrar aquilo que Deus quer passar para o seu povo, para a igreja. Também nós podemos falar também acerca do ministério apostólico, né? Também sabemos que os apóstolos são aqueles que andaram com Yeshua, foram aqueles que participaram do seu testemunho, foram aqueles que durante 3 anos estiveram com o Mestre e puderam desfrutar das operações de maravilha feitas pelo Mestre. Hoje também nós temos muita gente que se intitula como tal. Me desculpe o apóstolo que esteja ouvindo, mas você não é um apóstolo. Você tem um ofício apostólico. Como eu posso provar isso? Porque nós aprendemos em exegese e em hermenêutica que todo texto sem contexto é pretexto para heresia. E o único lugar que nós encontramos uma resposta similar a isto está na carta de Paulo aos Efésios. E mais nenhuma carta a isto, não desmerecendo o seu ministério e até do seu dom. Mas não se promova dentro desse contexto, porque às vezes o homem ele cria uma imagem e diz que foi Deus que o deu. Foi o Senhor que estabeleceu. E na realidade não foi. Foi aquilo que ele criou. Foi feita uma pergunta muito pertinente. E eu vou tentar responder com as minhas palavras. Quando se refere ao apóstolo Paulo, que ele não andou com Cristo, ele não esteve com Jesus nos momentos preciosos de cura, de libertação, de transformação. E ele se titula apóstolo. Inclusive ele usa uma palavra interessante. Não andei com Cristo. Eu não andei com Cristo. Não fui um dos 12, mas a minha obra é maior do que a deles. E ele se titulou como apóstolo. Bom, há uma diferença de Paulo para mim. Paulo foi um escolhido pelo próprio Yeshua. E Yeshua diz para ele, olha, a partir de hoje, tu serás perseguido pelo meu nome. E ele foi levantado para ser pregador dos gentios. Ele foi chamado para trazer o evangelho da verdade para aqueles que não eram judeus. E a palavra apóstolo quer dizer enviado. Ele foi enviado pelo próprio Yeshua para proclamar o ano aceitável do Senhor. Então Paulo, com seu conhecimento vasto, ele se titula como apóstolo. E é um mérito que ninguém pode tirar dele. Eu não estou desmerecendo de você, meu amado, que se titulou como apóstolo, que foi ordenado como apóstolo.
Porque o próprio apóstolo Paulo, ele diz que ele foi escolhido desde o ventre de sua madre para pregoar o ano aceitável do Senhor. Não desfazendo de você que hoje é apóstolo, se orgulha de ser apóstolo, isso não lhe dá o direito de ser melhor do que um pastor, ser melhor do que um bispo. Porque, na verdade, eu estou usando o que diz a palavra. Os apóstolos são aqueles que andaram com Jesus e testemunharam de suas obras, que é bem diferente da questão do apóstolo Paulo, que foi escolhido pelo Senhor para ser pregador dos gentios. Porque já existia um desejo no seu coração de alcançar esta dádiva que foi dada ao homem. O profeta é chamado de profeta do nosso cânon. É aquele que registra por escrito a sua profecia, as suas mensagens, e compõe o nosso cânon. Há uma classificação nesse contexto entre profetas maiores e profetas menores. Eles não são maiores e menores porque um é maior do que o outro, não. É segundo a extensão do seu registro profético, né? Toda a instrumentalidade útil no tempo e local em que orava, ou foram vocacionados, ou foram chamados de profeta, eram aqueles que foram usados por Deus com um ministério específico e não de proclamar aquilo que ele achava que deveria ser proclamado. Quais são as características de um profeta? Bom, eu registrei 7 tipos de profeta. Há homens que foram escolhidos, há outros que têm a linhagem, outros são genéticos, outros são chamados, outros têm a envergadura, outros têm a natureza profética e outros têm herança. Como nós classificamos esses profetas? Eu escolhi 7 homens nessa classificação minha, chamado. O primeiro homem foi Abraão, um semita que foi chamado de profeta. E sobre ele foi dado a promessa de uma grande nação. Gênesis 20, verso 7, Salmo 115, 15. O segundo homem escolhido, tem um título que foi dado a Moisés. Deuteronômio 33, 1. Moisés foi o único homem que teve a plena intimidade com Deus, através do movimento profético, através da profecia dita e visualizada. Temos o genético. Bom, o que é um profeta genético? Bom, como nós podemos classificar o genético? Samuel foi um homem que ele foi separado, escolhido para o Senhor. Sua mãe orou durante 20 anos e Deus lhe deu um filho e ela devolveu ao Senhor. Isso nós podemos entender em 1 Samuel, capítulo 13, no versículo 13. Sendo ele um homem que, através da sua visão profética, ele cria a escola de profeta em Israel, onde muitos profetas foram formados através de sua experiência. Herança. Nós temos Isaías. Isaías é um profeta, membro de uma família nobre. A sua mãe era profetisa. Ele tinha a tradição totalmente profética, tinha a visão profética. Ele profetizou em Judá. Durante 50 anos, ele também trabalhou como profeta naquele lugar. A linhagem profética são filhos, como filho de sacerdote, como Jeremias. Ele não era sacerdote, o seu pai era sumo sacerdote, estava além do sacerdócio. Ele, como jovem, ele já tinha sido preparado para exercer a função a qual ele foi separado como profeta. Durante 40 anos, este homem ministrou em Israel, onde o povo recebeu aquilo que Deus lhe deu, que foram os 70 anos de cativeiro, onde o reino do sul foi levado a cativo através da profecia ministrada pelo profeta Jeremias. A natureza profética. Daniel já tinha natureza. Era um jovem de 16 anos, já tinha sido separado ou chegado no cativeiro, não passou por nenhuma aprovação, foi diretamente para o palácio, ele viveu ali durante 70 anos, ele estava ali ao lado do rei, profetizando, ministrando, sendo usado, sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Meus queridos,
E temos aquele que tem envergadura profética, como o profeta Ezequiel. Ele era sacerdote antes de ser chamado para o ministério. Ele, além de ser sacerdote, ele era profeta. Então, como nós podemos entender a esse chamado, a essas pessoas que foram chamados para exercer o ministério profético? O ministério profético não é igual ao dom profético. O dom profético é quando você é usado esporadicamente, mas o ministério profético, quando você é usado sempre. Sempre Deus está te usando, porque você tem o ministério profético, porque você é um profeta que é útil ao reino de Deus. Bons queridos, que vocês possam ter entendido, possam ter alcançado esta palavra, medite, estude, busque e se torne um homem com ofício profético ou com ofício apostólico para pregoar o ano aceitável do Senhor. Mas é interessante que tem um tipo de profeta que eu não mencionei. Há uns profetas que são anônimos, que vieram, ministraram as suas profecias, escreveram as suas profecias e foram. Não deixaram nome, nada temos para encontrá-los, para saber quem eles eram. Mas uma coisa nós temos certeza. O profeta, ele não se promove, porque o profeta é promovido por Deus, porque o profeta é um homem solitário, o profeta, ele vive sozinho, o profeta, ele vive na dependência de Deus, ele vive através da revelação que é dada através do trono da glória de Deus, manifesto pelo Espírito da glória de Deus. Por isso que o profeta, ele não é popular. O profeta, ele é sempre deixado ao lado, ele é sempre rejeitado, porque da sua boca sai a palavra de verdade. E quando se fala a verdade, as pessoas não nos dão ouvido. É isso que eu tenho nesta tarde a passar para você. Seja um homem, seja uma mulher de Deus, e exerça o seu ministério profético. Shalom, Baruch Hashem.